E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como operar o gráfico, como analisar o gráfico de forma correta, para entender o movimento de forma lógica. Então aqui é um movimentinho de compra nessa região. Dentro do movimento que o gráfico me mostra, ele me dá uma oportunidade de compra ali naquela região. Sextou, né? O gráfico está bem volátil, deixando bastante pavio. Mas para você operar e ser bem sucedido numa negociação, você tem que saber analisar o gráfico. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que quanto mais tempo você demorar analisando o gráfico, melhor vai ser para você operar. Quando eu falo mais tempo analisando, não estou querendo dizer que você tem que ficar 1 hora para apertar o botão na frente do gráfico. Não, estou querendo dizer que é necessário você levar o tempo que for necessário para você analisar aquele ativo em questão. Se vai demorar 10 minutos, 15 minutos ou 1 minuto, não importa. O mais importante vai ser você analisar as oportunidades daquele ativo para você fazer a sua aplicação naquele exato momento. Entendeu? Tá lá, ó. Entrada perfeita, movimentação lógica, né? Eu acho que aqui quem está no treinamento ou quem segue o canal entendeu perfeitamente a minha entrada, ó. Já entendi regiões, vi as possibilidades de movimento. Quando chegou aqui, ó, faz um padrão de candle como esse, eu vou lá e penso na oportunidade ainda de uma compra na região. Mesmo o gráfico estando volátil, a minha negociação é bem sucedida. Por quê? Porque eu sei como analisar o gráfico. Esse é o diferencial de quem sabe operar e quem não sabe operar. Por isso que eu deixo aqui, ó, um e-book inteiramente grátis. São 36 páginas para você aprender, estudar, se aplicar, se aprimorar, fazer o download e estudar sobre justamente a negociação na região, né? O padrão de vela que você vai aplicar na região. Você pode baixar aqui, ó, pode vir no meu canal do YouTube, que fica mais fácil, né, mais simples para você fazer o download. Além de você encontrar o link do Telegram abaixo das videoaulas, você tem aqui no canto superior direito os links, ó, do treinamento, do Instagram, do Telegram, que é onde está o e-book, e do meu WhatsApp. Então, a partir do momento que você entrar lá no Telegram, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai abrir essa página, vai abrir o Telegram aqui, ó, a imagem do e-book, e você vai clicar aqui no link que você achar melhor para fazer o download. Aqui dentro do meu canal do Telegram, o que você vê? Resultados de alunos e as aulas que eu subo para o YouTube. Então você vê aqui, ó, o Marcelo batendo meta, o Francisco batendo meta ainda, falando que comprou um computador aqui, ó, operava só pelo celular, agora já comprou um computador, está melhorando seus equipamentos. Aqui o Alessandro batendo meta, o Cássio batendo meta, né? Todos os dias, ó, tudo verdinho, é isso aí, Cássio. As aulas aqui que eu subo para o YouTube, o Fernando, ó, 5-0, batendo a meta, o Jonathan, o Wagner. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui mostrando os alunos, Rogério, então, o Emerson, se você quiser, o Esdras, ó, tudo aluno novo, aprendendo, batendo meta, o Gilberto. Se você quiser aprender como os alunos, olha o Bruno aqui, ó, realizando 2 saques no dia de hoje, $45 cada um. Muito obrigado por tudo, treinamento Hunter, realizando sonhos. Gratidão, professor, Deus abençoe. Pode entrar aqui, baixar o seu e-book e acompanhar aqui os alunos para você também ir tendo conhecimento em relação a isso. Então, todas as vezes que você entender o que o gráfico está fazendo, ou a movimentação gráfica de forma lógica, você vai conseguir compreender a movimentação. Então, quando você aprende a analisar o gráfico, você também sabe como operar o gráfico. Por isso que eu sempre digo, pessoal, quer aprender a negociar? Aprende a analisar. Ó, ativo aqui, ouro aparecendo. Geralmente o ouro, né, aparece em dias assim sem liquidez no mercado. Aí o que acontece? A corretora vai lá e põe gráficos como esse, né, como o ouro. Um gráfico numa sexta-feira, que os ativos governamentais começam a perder força, começam a perder liquidez. Aí ela põe lá uns ativos, uns outros ativos diferentes, né?
que geralmente não ficam abertos durante a semana. Então tá o ouro aqui, não tem uma coisa tão lógica agora próximo. Audi JPY, ó, o Audi JPY chegando numa região muito interessante aqui, ele tem essa região aqui de trade, como ele também tem essa região aqui de trade, ó. Ele tem esses dois movimentos. Aí vai depender daquilo que o gráfico quer. Eu já entrei aqui, ó. Eu já entrei nessa região. Lembrando que o gráfico é uma sexta-feira, tem volatilidade, pressão de movimentação, falta de liquidez, alguns gráficos com liquidez, outros sem liquidez. De tudo acontece numa sexta-feira. E o que você precisa entender? Você pode ter êxito operando tranquilamente. Você pode negociar de forma correta os seus ativos, gráfico com volatilidade, gráfico sem liquidez, gráfico ruim, não importa. Pode ser um dia dos gráficos ruins. Se você souber como analisar, você sabe como negociar. É isso que eu tento colocar na cabeça de vocês. O que acontece com 99,9% das pessoas que eu vejo? Elas querem apertar botão, elas querem operar, elas querem negociar. Só que antes de negociar, vem uma coisa chamada análise. Tá lá, ó, tá lá. Vocês viram o que eu fiz aqui na análise, ó. Mostrei para você. Aqui tem um suporte, que a região é ampla, ele tem dois movimentos. Ou eu posso trabalhar nesse primeiro ponto ou no segundo ponto. Quando ele veio aqui no primeiro ponto, ele me mostrou de acordo com o fluxo do mercado aqui, aí o volume entra em ação, eu já tive a partir deste movimento aqui, ó, a possibilidade de fazer a minha entrada nessa região mesmo, sem precisar esperar ele vir na máxima da região. Ah, Cadu, poderia esperar aqui e aguardar a máxima da região? Sim, pode aguardar, sem problemas. É até melhor, você vai correr menos risco. Mas corre o risco também do mercado não chegar na máxima da região. Então, para você saber operar o gráfico de forma correta, você tem que saber como analisar um suporte e resistência, você tem que saber como analisar uma tendência, você tem que saber como operar um suporte e resistência, você tem que saber como operar uma tendência. O gráfico ele trabalha de forma viva. Enquanto você vai aprender todas as técnicas e estratégias possíveis para você entender o movimento do gráfico, você tem que ir fazendo a análise do setor por setor. Então aqui o movimento eu não vi só a vela. Eu vi contexto gráfico, movimento de tendência, regiões que o gráfico trabalha, como que as velas estão abrindo e fechando, como o fluxo do mercado está trabalhando, para aí sim eu fazer a minha operação. Compreendeu? Então é o que eu costumo dizer para o pessoal. Principalmente sexta-feira tem muita gente que se frustra. Por quê? Porque o mercado fica mais difícil, o mercado fica mais volátil. Se ele sabe analisar o gráfico, ele vai saber a melhor oportunidade de fazer o seu trade, ele vai entender a melhor oportunidade para ele poder colocar em risco o seu capital. Mas se ele não tem esse entendimento, ele vai ficar apertando o botão que nem um caixa, ou alguém que trabalha no caixa do supermercado, à toa, aleatória, sem lógica. E isso não vai fazer com que você tenha resultados. Entendeu? Ó, então entrada aqui em euro GBP, entrada em Audi JPY. Vamos ver o ouro de novo aqui, ó. Olha o que o ouro está fazendo. O ouro está indo buscar a região mais acima. Ouro buscando região mais acima, ó, ele fez aqui, isso aqui, ele fez aqui uma armadilha para pegar o stop do pessoal. Então o ouro aqui já tá bem trabalhando com armadilha. Eu já vou sair do ouro. GBP-JPY. Vamos ver o que GBP-JPY está fazendo. Ó, gráfico chegando em região, chegou em região aqui, ó. Região interessante essa aqui, ó. Região interessante, onde eu posso pensar em trabalhar o ativo ali. Vamos aguardar o fechamento do candle ali na região. É melhor que ele feche um pouquinho mais abaixo. Fecha um pouquinho mais abaixo. Vou pegar ele aqui, ó. Existe a possibilidade de rompimento ali. Por que que existe a possibilidade de rompimento ali? Porque o gráfico, lá na região de cima, ele fez um padrão de reversão. Ele fez o chamado topo duplo, como você queira, ou M, ou W invertido, tem vários nomes. Quando eu chego aqui, ó, ele tem regiões mais abaixo, e ele tem essa região no meio do caminho. Como o gráfico está muito volátil, com muita volatilidade,
ele pode sempre procurar a máxima de todas as regiões. Fica a dica aí quando você for analisar o gráfico em dias como hoje, com volatilidade, com bastante pavio. Então ele pode buscar as máximas das regiões. Então, por isso nesse primeiro ponto aqui, pelo preço estar mais caro de compra, ele pode buscar uma região mais abaixo de compra. Mas o Cadu dentro do gerenciamento está lá, já vi a primeira oportunidade e fiz minha entrada. Por quê? Regiões de compra do gráfico, ó, região de compra, região de compra, região de compra. Agora eu tenho que analisar como o preço chega na região. Então quando ele chega nessa região aqui e deixa essa oportunidade, eu entro. Mas eu tenho entendimento que eu estou trabalhando contra essa movimentação e essa movimentação pode muito bem fazer movimento e vir buscar o fundo máximo. Então tem essas duas oportunidades. Esses dias, ó, ele subiu bonito, né? Cadu analisou muito bem. Sabe o que me ajudou na análise aqui, gente? Foi o fluxo do mercado, foi o volume. Para eu entender que realmente ali era um ponto de correção que eu poderia confiar. Dentro e contra todo esse movimento. Esses dias eu fiz aqui sei lá como é que chama, uma aula interativa, né? Eu fiz uma pergunta para vocês enquanto o trade estava rolando, enquanto a aula estava rolando, e vocês gostaram muito. Ó, entrada em GBP-JPY, entrada em AUD-JPY perfeita e entrada em Euro-GBP perfeita, meta batida já. Eu fiz uma interatividade com vocês. Como agora, ó, vou fazer novamente aqui uma pergunta para vocês e vocês vão me responder de forma como você vê o gráfico, tá? Independente se você é aluno do treinamento ou não. Quando eu vejo um ativo trabalhando dessa forma aqui, eu vejo movimentos, né? Então o gráfico sobe, aí o gráfico desce, aí o gráfico busca regiões, depois o gráfico sobe de novo, aí o gráfico chega aqui, o gráfico chega em regiões, aí o gráfico faz isso, aí o gráfico sobe de novo, aí ele para e ele está descendo. O gráfico está descendo. Aí eu pergunto para vocês, vocês têm duas regiões aqui que podem ser feitas compras, né? Você tem essa região aqui e essa região está aqui, ó. Por isso que é importante analisar o gráfico, tá? Por isso que é importante analisar o gráfico. Não é candle. Tem muita gente que fala assim, eu erro a minha entrada por causa de candle. Não é candle, gente. O candle é só a execução do movimento, tá? É só a execução do movimento. Entenda aqui, ó, o preço está aqui nessa região, tá? O preço está aqui nessa região. Então eu tenho duas possibilidades de locais de correção. Eu tenho essa região de suporte aqui e essa região de suporte aqui. Depende de como eu vou negociar, eu preciso que o gráfico faça um encaixe de contexto. Então por isso que aquela pessoa que sabe operar é aquela que sabe analisar. Aprenda como negociar no gráfico em região de suporte e resistência, sabendo analisar da forma correta. Eu sempre falo isso para o pessoal. Se você não aprende como interagir com o gráfico, se você não aprende a interpretar o gráfico, se você não sabe ler o gráfico, você nunca vai saber operar. Então, para saber operar, você tem que saber analisar. Partindo deste princípio, qual é a primeira pergunta que eu faço para vocês? Você esperaria o preço chegar no fundo mais baixo ou trabalharia neste fundo mais acima? O que você faria? Pergunta que eu faço para você. Você que está aí no chat, o que você faria? Esperaria o fundo mais baixo ou o fundo mais acima? Esse exemplo acabou de acontecer aqui, gente, em GBP-JPY. O correto e para menos risco é você esperar o fundo mais abaixo. Porém, contudo, todavia, o gráfico tem contextos. Depende como a tendência vai trabalhar nas regiões, eu posso trabalhar de acordo com o gráfico também na região de cima, desde que ele apresenta um contexto de padrões. Por quê? O gráfico ele pode muito bem chegar aqui, ó. Às vezes vocês ficam aguardando um movimento longo como esse, mais abaixo, e o que ele faz? Ele simplesmente chega aqui, ó, faz o que é um padrão de correção e sobe. Aí ele faz movimentos e vai embora. E você fica esperando ele aqui na máxima da região. A máxima da região sempre vai ser a melhor? Sempre vai ser a melhor. Mas, porém, contudo, todavia, aí é que está o contexto gráfico. Se o gráfico chegar naquela região,
mostrar movimento de gráfico dentro de contexto e você souber fazer a leitura na região com tendência e o padrão de vela ali, essa região aqui já é uma região que pode ser comprada. Essa região aqui já pode ser comprada. Ah, Cadu, mas se ele romper, você tem outra região que pode ser comprada. E te digo mais, essas regiões, além de serem compradas, elas também podem ser vendidas. Por quê? Porque a partir do momento que o preço faz o trabalho contrário aqui e faz rompimento, você já pode vender nessas regiões. Então, vai depender do contexto gráfico. Foi exatamente o que aconteceu aqui comigo, ó, em GBP-JPY. Olha aqui, o preço continua subindo, olha que lindo. Eu dei o exemplo e estou mostrando para vocês. Ó. Tem região aqui ó, de correção mais abaixo, tem região de correção mais abaixo, tem região de correção mais abaixo. E olha onde eu entrei. Aqui, na primeira. E o que está acontecendo? O gráfico está subindo, o gráfico está indo embora. Esse é o poder da análise do gráfico. Esse é o poder de você saber analisar para saber operar. Então, numa sexta-feira, gráfico agitado, movimentos às vezes sem lógica, sem razão, se você souber analisar, dentro da lógica e do protocolo da análise gráfica, dentro das técnicas e estratégias que você gosta de aplicar, você pode ser muito bem sucedido e muito vitorioso, lucrativo. Como eu te mostrei aqui, ó, entrada em GBP-JPY, entrada em áudio JPY, entrada em euro GBP. Perfeito, tá bom? Eu espero que você tenha entendido que antes de você operar ou apertar o botão é necessário você aprender a analisar o gráfico para saber negociar em regiões de suporte e resistência. Hoje é sexta-feira, fim de semana vem com as aulas aqui sobre OTC. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que as aulas estejam ajudando. Escreve aqui nos comentários se as aulas estão te ajudando ou não. Você que quer aprender de verdade como analisar o gráfico, você que quer se aprofundar, quer realmente entender esse mercado, quer tirar dinheiro das corretoras, quer fazer os seus lucros, quer fazer o seu extra, vem para o treinamento, estou te esperando aqui. O preço, o valor é irrisório hoje em dia. Você vai ter o acesso vitalício e as dúvidas são sanadas diretamente comigo. Se você ainda não está no treinamento, eu tenho as aulas todos os dias aqui no YouTube para te ajudar. Às 18 horas e 15 minutos eu te vejo aqui todos os dias, tá bom? Até amanhã, até um próximo trade. Fica com Deus. Fui.